Olá, sejam todos bem-vindos a mais um CDL Talks. Um feliz ano novo para vocês. Estamos em 2025, quarta temporada e episódio 65. Comigo aqui, José Valderico, seja bem-vindo. Feliz ano novo, Zé. Feliz ano novo, William. Boa noite, meus queridos. Boa tarde ou boa noite, meus queridos. Feliz ano novo para vocês. Vamos que vamos. Programa sensacional, primeiro do ano, começar com o pé direito. E aproveitando e falar em pé direito, queria logo avisar para vocês, comentando que agora, janeiro, reta final da campanha Compre Aqui. E o que é que aguarda eles, William? E temos os principais prêmios da campanha. Mas antes de falar sobre ela, quero aqui dar boa noite ao nosso amigo Kelvin, da Via Cred, o nosso gerente aqui da unidade de São João Batista. Seja bem-vindo, Kelvin. Boa noite, Zé. Boa noite, William. Então, obrigado. A gente não sabe se fala boa tarde ou boa noite, né? Porque nesse ano aí anoitece mais tarde, né? Então a gente nunca sabe quando tá. Mas obrigado aí pelo convite, por estar aqui com vocês, para a gente poder bater um papo bem bacana aí. Valeu. E nossa equipe vai colocar aqui na tela a nossa imagem da campanha Compre Aqui, essa campanha que iniciou em agosto de 2024 e estamos encerrando agora dia 15 de janeiro. Então você ainda pode concorrer aos principais prêmios da campanha. Ela, na verdade, se encerra a parte de leitura de QR Code dia 12 de janeiro. Então, você, consumidor que ainda tem QR Code na sua casa, que ainda não fez a leitura dentro do aplicativo, corre lá, faz esses cadastros desses números da sorte para você poder concorrer a quê? Ainda temos R$10 mil em vale compras. Então, esses vale compras são 10 vale compras de R$500, 5 vale compras de R$1.000. Depois nós temos 2 iPhones 12 de 64 GB e uma moto 0 km. E a Via Cred é a nossa patrocinadora master aí dessa campanha que premiou praticamente 50 consumidores de forma instantânea com vale compra de R$200 e também 50 vendedores também com R$200 de vale compra. Não, foi sensacional incluir os vendedores também, um estímulo a mais para as vendas acontecerem, né? Afinal de contas, você faz aquela venda de R$80 e diz, pô, vamos botar mais alguma coisinha de 30 para ganhar 2 cupons, aí já aumenta a chance e todo mundo acaba ganhando, porque o comércio ganha, as lojas ganham, o consumidor ganha e o comércio bate nesse ganha. Então, continue a prestigiar a campanha, acompanhe e vamos que, Deus quiser, em 2025 vai ter nova campanha, novos prêmios. É isso aí, para ter uma noção, Zé, Kelvin, foram mais de R$40 mil injetados na economia de São João Batista só com essa campanha referente a prêmios gratuitamente distribuídos a quem participou. Né? Fora o que a gente tem de investimento aí, mais uns 50 mil em relação à parte publicitária, a parte de gráfica e outros investimentos, impostos que a gente acaba também tendo que recolher para que a campanha rode, né, na cidade. E o que mais também interessante teve de novidade é que todas as empresas, há mais de 40 empresas que participaram, tiveram um consumidor e um vendedor, um atendente contemplado. Então, todos tiveram um cashback de retorno aí de no mínimo R$400 daquilo que eles fizeram de aporte inicial para poder participar da campanha. Então, isso, né, mostra que a campanha ela tem o seu papel também social, que é algo que a cooperativa, né, a Via Cred, vai trazer para a gente aqui no decorrer da sua entrevista. E, Kelvin, a gente sempre faz uma pergunta um pouco clichê aqui para os nossos convidados, mas muito importante para que a nossa audiência conheça um pouquinho mais quem é Kelvin Bonini Cammers. É isso? Bonomini Cammers. Ah, então, olha, esses nomes italiano, alemão, o que é isso? É isso aí, é italiano e o Cammers, o pessoal pensa que é alemão, mas é luxemburguês. Olha só, e sabe que São João, aqui a região, tem bastante descendentes de Luxemburgo, né? Luxemburgo. Tem vários empresários aí que a gente até já entrevistou aqui, que hoje já estão com a sua cidadania, né? Estão pegando sua cidadania luxemburguense, devido a um tal de Stel que teve aqui na cidade Legal. E acabou dando esse benefício, né, de se tornar cidadãos europeus, né? Acho que quem tem esse
título aí, Luxemburgo, pô, de europeu, viaja o mundo todo sem precisar de visto, de autorização. O passaporte luxemburguês, pelo que eu pesquisei, tá entre os topo aí dos mais fortes, né? Que chamam dos passaportes com mais vistos liberados aí pelo mundo. Olha só, Interessante, interessante. E quem é Kelvin, da onde vem, né? É casado, sabemos que tem graduação de administração. Fala um pouquinho pra gente aí sobre o Kelvin. Vamos lá. Então, meu nome é Kelvin, aí tenho 33 anos, completei agora em dezembro. E eu moro em Brusque, trabalho na ViaCred hoje, vão completar 7 anos agora em abril desse ano, de 2025. Sou casado com a Luana, não temos filhos, tenho um planejamento futuro ainda para isso acontecer. Sou uma pessoa que gosta muito de estar em família também e participar de prática de esportes. Sou muito fã de esportes, gosto de praticar quase todos, né? Não me satisfaço em ser ruim apenas em um, então jogo um pouco de bola, corrida, bike, então estou participando um pouco de cada. Também? Beach tênis também, não queria falar para não dar polêmica, né? O pessoal sempre pega um pouquinho no pé, mas também pratico um beach tênis. Mas não toma chopp em Copa Stanley, né? Não dá tempo, né? Tomar no Copa Stanley é para quem deixa mais tempo ali parada a caneca. Então tá bom. E hoje na ViaCred, a minha atuação, né, começou na Guabiruba, quando eu entrei na cooperativa, e atuei nos postos de atendimento ali de Brusque, e desde outubro aí de 2023 fui transferido para a gestão aqui da ViaCred de São João Batista. Alguma coisa mais? E a sua jornada profissional iniciou aonde, Kelvin? A minha jornada profissional começou quando eu tinha 15 anos numa churrascaria lá em Brusque, na churrascaria Paloski. É uma churrascaria, conheço. É uma churrascaria bem tradicional hoje, já desde quando a gente trabalhava lá, tem um âmbito familiar, né? Então, quando eu fui inserido lá para trabalho, e não se sabia a idade que a churrascaria tinha, quantos anos que ela já existia. Então, a Gorete, e aí um beijo para a Gorete, ela é a mãe do meu cunhado. Ela lembra que desde que ela se conhece por gente, de criança, que era do pai dela, né, o seu Miro Paloski, ela estava lá dentro do ambiente da churrascaria, então nunca foi inserido de fato uma data, né? Estima-se aí que já passa de 60 anos a churrascaria, sempre no mesmo método aí de servir espeto corrido e tudo mais, e uma churrascaria muito tradicional. Então, trabalhei por 7 anos lá, e foi lá onde eu digo que eu me destaquei no âmbito comercial, de me conectar com as pessoas, de conversar com as pessoas. Querendo ou não, a gente conhece muita gente lá, e era uma churrascaria que frequentava pessoas do Brasil inteiro, até do mundo inteiro, porque Brusque é uma cidade que atrai muitos representantes de fora, principalmente por causa do ramo têxtil, né? E muitas pessoas frequentavam lá. Então, com 15 anos, comecei lá, diz que mal sabia falar, mas já tinha aquela vontade de estar ali, né? Então, tinha que conversar, tinha que ofertar carne, atendia no caixa, atendia na cozinha, fazia de tudo um pouco. E trabalhei por 7 anos ali. Em 2014 eu saí e fui trabalhar na Havan. Então, nessa época, eu já fazia faculdade de Direito e queria seguir a carreira do ramo de Direito, né? Meu pai é da área da segurança pública, né? Policial civil. Então, tinha esse desejo. A minha irmã é advogada, então estava me encaminhando para essa área. E quando eu fui trabalhar na Havan, eu me encantei pela área da gestão de pessoas, né? Eu fui para trabalhar no posto da Havan, na parte administrativa e da gestão, e ali me desenvolvi. Até que um momento o seu Luciano fez um convite para trabalhar como gerente de loja e fui me desenvolvendo e tudo mais. Finalizei a faculdade e acabei cessando a carreira de fazer a prova da ordem, que era a primeira coisa que eu ia fazer, a prova da OAB. E acabei não seguindo mais com os estudos, né? Concluí a faculdade e trabalhei na Van, até fui transferido, fui morar em Maringá para ser gerente de loja lá também. E em 2017... saí da Van, voltei para Brusque e já tinha deixado um currículo para trabalhar na ViaCred, isso quando eu estava lá em Maringá ainda. E aí me chamaram para uma entrevista e eu iniciei na ViaCred em abril de 2018. E quando eu iniciei na ViaCred, no cargo inicial ali mesmo, né, de agente de relacionamento, que a gente chama, né, atuando no caixa, nas mesas, o cargo inicial dentro da cooperativa, no PA da Guabiruba. A gente chama de PA, né, as agências chamamos de PA, que é posto de atendimento. E não conhecia absolutamente nada no mercado financeiro, mas sempre tive muita vontade.
E iniciei lá e quando eu estava lá, parecia que tinha uma cortina assim na minha frente. Eu não conseguia entender questões de devolução de cheque, era tudo muito dificultoso para mim. Comecei trabalhando no caixa e comecei a aprender, a estudar mercado financeiro e as pessoas já às vezes sem paciência, porque eu gostava de perguntar muito. Aí passou 6 meses, eu fui transferido para um outro posto de atendimento, aí já era em Brusque. E ali foi uma virada de chave, comecei a estudar um pouco mais, fiz algumas certificações e fui evoluindo. Em 2020 fui promovido, participei de um programa interno aí para gestão. Já tinha feito uma pós-graduação também nesse período, fiz algumas certificações internas. Aí fiz um programa de gestão interno que é o programa Trainee, que a ViaCred proporciona para algumas pessoas com perfil de gestão. E no ano de 2021 eu assumi a minha primeira agência, né, o meu primeiro posto de atendimento como gestor. Em 2022, perdão. Em janeiro de 2022 assumi meu primeiro posto de atendimento como gestor. E estou aí desde então na carreira da gestão. Olhando essa questão de você se mover de Brusque, né, e ir para uma outra cidade como Maringá, talvez mesma quantidade de habitante, ou um pouquinho maior? Não, Maringá é a terceira maior cidade do Paraná. Então, passa isso, eu não tenho de cabeça e não faço ideia agora, mas acho que passa de 500 mil habitantes, acho. Teria que pesquisar, não lembro. Se é a terceira maior, tá por aí, né? E aí sair do seio familiar para ir para um outro estado, para uma outra cidade muito maior do que Brusque, dentro de um grupo que na época acredito que estava em torno, chegando a 100 lojas. Estava um pouco menos, acho que na faixa de 70 lojas, né? O que te fez voltar de novo para Até eu ia perguntar mesmo. Quando eu fui convidado para ir, sempre muitos desafios me moveram, né? Então, quando eu fui convidado, naquela empolgação, eu acho que eu fui o gestor mais novo da Havan. Eu tinha 23 para 24 anos na época. Então era aquela empolgação, era aquele desejo de ir e tudo mais. E na época eu tinha começado a namorar com a minha então esposa. E quando surgiu a oferta para ir, eu não pensei 2 vezes. Eu tinha tomado a decisão, a gente estava namorando há 6 meses. E eu falei para ela, eu quero ir. Ou a gente termina a relação, ou tu vai junto comigo. E eu sempre fui muito ligado à minha família, né? Então, mas tomamos as decisões, fomos e fui muito feliz. Mas o que me levou a voltar foi que não deu mais certo trabalhar lá na Van, né? Teve um desentendimento lá na loja, acabei sendo desligado, né, da Van e acabei voltando para cá. Mas a namorada foi junto daí contigo? Foi junto. A Luana hoje é minha esposa, né? Na época ela foi junto, ela pediu a conta do emprego dela ali em Brusque e a gente foi morar. E tinha uma condição que nem os pais dela, nem os meus, deixavam a gente ir como namorados. Tinha que, é um absurdo, né? Vocês estão namorando, não vão se juntar, né? Meus pais, principalmente, né? Os pais dela também. E aí a gente, vamos com a promessa de que vamos noivar. E aí chegou no final do ano ali, a gente noivou e deixamos o casamento programado pro ano seguinte ali. E aí eu casei em julho de 2018. Então, com essa condição. De também pro Maringá, deu uma empurrada, né? Senão tava se enrolando aí esse namoro por um tempo, Olha, né? Quem sabe. Os dois foram promovidos. Olha, eu fui promovido a gerência e você foi promovido a noiva. Né? Vamos, né? Quase isso. E era um pouco difícil também para ela, porque ficava sozinha, né, o dia inteiro na van ali, a gente acaba se dedicando muito mais, cerca de 12 horas de trabalho diário, trabalha sábado, domingo, folga um domingo por mês, né, adorava trabalhar lá também, mas acabava que ela ficava muito sozinha, né, eu saía de manhã para trabalhar 8, 9 da manhã, chegava em casa 9 horas da noite e não tinha família, não tinha rede de apoio, digamos assim, né, então acabava que ela se sentia muito sozinha aí nesse quase um ano que a gente ficou morando lá. No início também do meu casamento também foi um pouco assim, foi nesse sentido, a gente acabou indo morar um período em Lages também, a minha esposa é daqui, e aí ela ficava também um pouco sozinha lá, longe da família, né? A família dela toda aqui, e eu estava perto da minha, né? Mas também a mudança de cultura, lá em Lages, que é a minha terra natal, é muito frio, então ela também quase não se acostumou um pouco com a questão de temperatura, né? E aí estava acostumado sempre a trabalhar com a empresa da família, e eu tive que voltar. Aí no meu caso foi um pouco diferente. Né? Tive que voltar, porque senão eu ia perder a mulher, né? Era a conta, era a mulher. Aí eu pedi a conta do trabalho que eu estava lá para poder vir para cá. Mas nesses pontos, assim, a gente percebe principalmente que a gente sempre acaba absorvendo, né?
aprendizado dentro das empresas que a gente está inserido, né? Então, desde o momento que tu começasse lá na Palosk, né? Que é a churrascaria, até você ir para uma grande empresa, que é a Van. E hoje está dentro de uma outra grande empresa, né? Mas com um sentido totalmente diferente que a cooperativa tem em relação, principalmente, e até o mercado que ela atua, que é o mercado financeiro, né? O que você consegue trazer de comum entre uma pequena empresa, uma grande empresa de varejo e uma cooperativa financeira? Em comum, talvez, em sentido num todo? Num todo, pode ser financeiro, pode ser gestão de Aham. pessoa, propósito, a forma como lida com né, o próprio negócio Aham. em si, né? Vou falar assim que das 3 ali que eu trabalhei, talvez a gente olha para um impacto de mais outras empresas, eu acho que o que tem em comum hoje é que todas elas que eu trabalhei, a gente trabalhava com o cliente final, digamos, né? Hoje na cooperativa tratamos como nosso cooperado, né? Mas é a pessoa final lá, o atendimento, o encantamento daquele cliente, deixar a pessoa satisfeita, fazer com que quando essa pessoa venha até você, seja na churrascaria, seja numa loja, seja numa cooperativa para atender uma necessidade, a gente esteja ali por inteiro e dar o seu melhor na hora de conversar com aquela pessoa, na hora de querer conhecer um pouco mais, é a vinculação e a conexão que tu vai criar com aquela pessoa. Eu acho que em comum tem isso entre todas essas que eu já atuei, e não só na minha atuação, como é o desejo de uma diretoria ou da alta gestão de todas essas 3 empresas que eu já trabalhei, fazendo um contraponto entre elas. Então eu vejo isso muito em comum, e esse relacionamento que todas elas, onde eu estava inserido, muito forte era criar-se o relacionamento, tanto com o cliente final, que se atendia, que se atuava, quanto com a gestão das pessoas interna dentro da equipe, né, dentro da própria empresa. Legal. Zé? Não, eu ia te perguntar, Kelvin, que eu achei bem interessante uma colocação que tu fez quando tu falou que entrou na Via Cred. Cara, eu perguntava muito. E a forma que você conduziu, sempre com muita presteza, às vezes até irritava algumas pessoas o excesso de perguntas. Mas eu noto que pela tua trajetória, que essas perguntas te levou a crescer dentro da empresa, né? E outra coisa que chamou muito minha atenção foi o fato que você falou, você é um cara novo, você já foi para Maringá já noivo, já deve ter voltado quase casando. Então era um cara novo, recém-casado ou casando, e assumindo um emprego novo, um novo desafio no ramo que fala com pessoas, mas com uma outra lente, e as formações que você fez. Eu queria trazer para ti aqui, te perguntar, né, até para a nossa audiência, eles terem essa ciência de, tipo, como é que era a tua rotina? Uhum. Porque, querendo ou não, você é um cara novo, recém-casado, já tinha uma formação. Quando voltou, poderia ter pensado, pô, talvez eu faça essa prova do AB e vá para o direito, minha irmã já é advogada também, mas resolveu apostar numa nova empresa e começar uma nova carreira. Então, como foi lidar com esses desafios? Foi muito difícil, porque quando na Avan eu trabalhava a nível de gestão, né, a gente acaba pensando assim, poxa, meu estilo de vida era um pouco mais alto, né, já estava acostumado ali nesse período, e quando tu tem que começar de novo e descer alguns degraus, acaba sendo muito difícil, né, tu recomeçar isso em todos os âmbitos da vida. Sim. Recomeçar nunca é fácil, né, então requer uma série aí de habilidades psicológicas, digamos assim, para te contornar. Então, quando eu voltei, eu já tinha um apartamento aqui em Brusque, que até ele estava alugado na época, então o primeiro passo foi pedir a desocupação desse imóvel, né, para eu poder voltar, e a gente voltou morando com meus pais. Então, o primeiro desafio já foi aí, né? Estávamos morando sozinho e iríamos me inserir na casa dos meus pais. Uma casa grande lá, tinha 4 quartos, mas mesmo assim, estávamos vivendo uma vida só, eu e a minha esposa, e voltamos para a casa dos meus pais. Isso, e nada que impede, meus pais são maravilhosos, né? Mas muda um pouco, né? E quando eu fui trabalhar na Via Cred, que o cargo era um cargo inicial ali, o salário inicial também iria ganhar praticamente 10 vezes menos do que eu ganhava, e as dívidas também, o estilo de vida estava
conforme o salário que eu tinha, né? Então, essa foi uma decisão também muito difícil, porque quando eu voltei para a Brusque, antes de eu começar a trabalhar na ViaCred, eu trabalhei 2 meses como gerente na Lemos, que eu esqueci de citar ali, que é a dona da Lemos, a dona Eni, ela me contratou lá, então era um nível de gestão, mas não era mais o que eu queria, trabalhar com o comércio assim, de loja. Eu queria outra coisa para minha vida relacionada a uma carreira, eu sempre gostei de trabalhar pensando numa carreira escalonada, né? Então eu pensei, não, eu vou começar na ViaCred, e no dia da minha entrevista, eu fui entrevistado pelo gerente regional na época, que era o Fábio Borba, o Fábio Aires, que era gerente, que me contratou, gerente de agência, que hoje é gerente regional também, e um outro gestor, que era o Leandro Gamba, e muito me perguntaram na entrevista e tudo mais, e me saí muito bem, só que no final eles estavam com dúvida em me contratar. Isso foi me aberto depois que eu já estava contratado, né, por causa do salário. Eles falaram, não... Até na época o gerente regional, até depois ele me contou essa história. Eu não queria te contratar, Kelvin, porque eu estava com medo que a gente ia te contratar, teu salário era X e tu ia entrar para trabalhar por R$2.000. Tu não ia ficar com a gente. Eu tenho experiência, ele dizendo, né? Ninguém que ganha um salário 10 ou 5 vezes maior vai vir e vai ficar por 2.000. E no dia da entrevista eu falei, não, eu vou entrar na ViaCred e eu vou crescer, eu quero ser gestor, eu quero ser gerente, quero ser regional e quero ser diretor da cooperativa um dia. Já tenho estruturado, nem entrei na cooperativa ainda, eu já tinha uma isso visão, estruturado uma que eu clara. queria. Isso aí. Pronto. Então, Essa, gente. Visão clara. visão clara, já tinha definido. E deu certo, eu entrei, fui contratado. E aí, quando tu falou, né, que eu fazia muitas perguntas, até hoje, a Gabi, que me treinou no Caixa na época, ela atua aqui na nossa região hoje com o CDC, que é o crédito direto ao cooperado, nos lojistas e tudo mais. E quando a gente brigou muito, assim, ó, brigava demais, porque ela me ensinava e ela era meia sem paciência, né? E ela é um pouco assim até hoje, a gente brinca por isso. Abraço, Gabi. Abraço, Gabi. Almoçamos junto hoje lá num lojista, inclusive. E quando a gente se vê, a gente se pega no pé ainda, né? De quanto que a gente brigava. E ela me ensinou praticamente uma boa parte do que eu sabia no Caixa, mas sempre aos trancos e barrancos, digamos assim, porque perguntava, fazia diferença, e até ela às vezes se incomodava. Por quê? Para ela estava óbvio aquilo que ela dizia. A resposta é assim que tem que ser feito. Só que para mim não era fácil assim. A gente às vezes é comunicação, né? Quando tu fala uma coisa, não é daquela forma que a pessoa vai entender. A gente não se colocou no lugar daquela pessoa da forma que ela está pensando. Mas nunca me incomodei por isso. Às vezes ela ficava braba comigo de tanto que eu perguntava, e até eu dizia para ela, poxa, Gabi, por que tu fica de mal comigo? Tô precisando aprender, cara, eu quero aprender isso e tudo mais. Isso foi um pouco de desafio para mim, assim, porque eu perguntava muito, de fato, para poder entender o processo do início ao final. E não só fazer, porque muita gente diz assim, faz isso aqui. Mas por quê? Porque sempre foi feito assim. Não, mas eu quero saber por que tem que ser feito assim. Porque sempre, às vezes, as coisas podem ser inovadas, pode ter uma forma nova de fazer que nunca ninguém... Às vezes nem é porque não pensou, é porque já está acostumado e parece ser mais fácil assim, né? Então, acabava sempre perguntando. Cara, você falou esse negócio interessante, que até uma história que eu até contei aqui no podcast, mas a gente começa a ficar velho, a gente começa a repetir as histórias. Que era a história de uma menina, uma jovem mulher casada, que foi fazer um frango pro esposo. E o marido, ao ver o frango, notou que as coxas do frango eram cortadas pela metade, né? Era só um toco, né? E o resto da coxa estava na travessa. E ele perguntava, por que tu corta as coxas do frango? Não, que minha mãe me ensinou assim. Eu perguntava para minha sogra. Eu chegava para a sogra e perguntou, dona fulana, por que as coxas do frango... Não, porque minha mãe me ensinou assim. E tinha sorte que a vozinha estava viva. E chegou para a vozinha e perguntou, dona fulana, sua filha, sua neta, elas fazem o frango e elas sempre cortam a coxa do frango. E disseram que aprenderam com a senhora. Por que a senhora cortava as coxas? Porque minha panela era pequena. Então, às vezes, realmente esse negócio... Eu tenho um contato com alguém que diz que eu sou muito questionador também, que eu pergunto demais. Ele não está aqui para poder responder nada, né? Mas as perguntas é o que realmente movem a gente entender. E eu acredito também tanto nisso, porque quem responde, na minha percepção, ela tem uma dupla chance de refletir sobre aquela resposta e, de repente, pegar uma pergunta que ela não saiba responder. Então, isso mostra que ela precisa estar sempre atenta a esses processos. E eu lhe saúdo pelo fato de você não ter desistido ou se acanhado em relação a isso, né? A gente, às vezes, vive numa sociedade que, quando rola uma resistência, um conflito, as pessoas tendem a se retrair, fica introspecto. Tem até um livro que estava na minha lista do ano passado, 2024, que eu não li, que é O Óbvio Precisa Ser Dito. Está na minha lista, Deus quiser, em 2025 eu faço. E é bem interessante tocar nesse ponto.
Porque eu acredito que essas perguntas te moveram para onde você chegou aí também, né? É isso aí. E fazendo perguntas, e até estou fazendo uma capacitação hoje na ViaCred com o Rafael Takei, e ele se considera um perguntista. O cara é muito bom e... Japonesinho, né? Isso, conhece? Eu já fui... Duas Indagado palestras por ele. dele e estive numa mentoria de palestrante com ele lá em São Paulo, pela Polo. Legal. A cooperativa ViaCred hoje ela se preocupa muito em nos capacitar, né? Então, fazendo uma capacitação com ele de 5 módulos, começou em novembro, teve uma etapa em dezembro, agora tem mais uma esse mês em janeiro. Então, tá muito bacana e perguntista, né? Minha esposa... Eu faço muita pergunta para ela e até ela se irrita, né? Por que tu faz tanta pergunta? Eu disse, calma, mas é porque fui criado assim, né? Aprendi assim, eu quero saber, eu quero entender. Porque quando a gente pergunta, que a gente vai chegar até o momento ou resolver um conflito, ou saber o porquê que tu vai tomar uma atitude, uma intenção, algo nesse sentido, né? O Rafael, ele se titula um japonês baiano, né? É japonês, baiano e... E tem mais alguma coisa que ele usa? Não é árabe, eu esqueci agora. É Egípcio. Eu acho que é ele isso. meio japonês, Aham. meio E puxado o pro egípcio. egípcio vem da onde? Sei lá, de onde vem. Essa mistura do Brasil com o Egito aí. Mas assim, o que eu vejo, né? Principalmente percebe na sua fala e vejo no seu comportamento também, essa paixão pelo propósito da cooperativa, que é transformar vidas, né? Tá na camisa. Unir pessoas e transformar a vida. E como é que isso é de fato percebido no mercado e na sociedade, Kelvin? Porque o grande desafio hoje que eu vejo, principalmente das microempresas, né? E principalmente empresas familiares, é pegar aquela identidade organizacional, né? A missão, visão e valor, ou propósito daquela empresa, e colocar, de fato, nos próprios colaboradores, né? Que a gente chama de cliente interno, e eles conseguirem, o próprio dono, transferir isso para o seu cliente, para a sociedade onde ele está inserido. Como é que isso é feito dentro da cooperativa? Legal falar sobre esse assunto. E quando a gente fala em propósito hoje, muitas das empresas acabam construindo, né, propósitos, missão, visão, ideologia, e colocam no quadro, até às vezes na camiseta, aqui, né, na camiseta, mas o quadro não fala, né, a camiseta também não fala sozinha e não se transforma, né. Então o propósito, quando tu tens uma ideologia de propósito, e até o propósito nosso de vida, né, a gente só coloca em prática ele só deve existir se de fato tu pratica ele, né? E hoje dentro da cooperativa o nosso propósito, unir pessoas e transformar vidas. E quando a gente fala, né, como isso, né? Como é que vocês colocam o propósito da cooperativa no dia a dia em prática? Vou falar um pouquinho da forma básica que nosso atendimento, parte do diferencial de ser mais próximo do nosso cooperado, ter um atendimento mais humano perto dele, horários de atendimentos diferenciado hoje, né, que a ViaCred hoje ela consegue atender das 9 horas da manhã até as 8 da noite de forma presencial. É claro que não é em todas as cidades, por exemplo, aqui em São João Batista, né, temos 2 postos de atendimento, um ali no centro, que atende das 9 às 4, e o da unidade do COC, que começa às 11 e até às 8 da noite. Então, num cenário corrido, das 9 da manhã até as 8 da noite temos atendimento. Então, além do atendimento, quando a gente fala um pouquinho de produtos e serviços, e às vezes esse tema, né, produtos e serviços, e falar em seguro, em previdência, em consórcio, pode parecer um pouquinho polêmico quando a gente olha para o mercado financeiro, mas quando a gente olha dentro da cooperativa, a questão de produtos e serviços, a gente tem totalmente isso ligado com o nosso propósito, né? Tá, mas como que eu vou fazer o nosso propósito em prática com o seguro de vida? Vamos supor assim, a gente vê isso em prática lá no nosso dia a dia. Hoje na ViaCred a gente não paga comissão para os nossos colaboradores para vender um seguro de vida ou para vender qualquer produto. Não existe comissão na cooperativa. Por que não existe? Porque a gente quer que esse produto ele seja vendido de uma forma consultiva. Eu, Kelvin, preciso fazer o Zé entender que ele precisa ter um seguro de vida. Por quê? Porque antes disso eu já vou ter conhecido o Zé.
Tô atendendo ele, ô Zé, como é que é o teu nome, quantos anos tu tem, tem filho, tem esposa, o que tu faz, o que tu gosta de fazer? Eu vou conhecer o Zé primeiro. Né? Isso é um papel fundamental no nosso atendimento. Então, assim, se o Zé tem uma esposa, se o Zé tem filho, é claro que o Zé precisa de um seguro de vida, mas por quê? E se o Zé é o maior provedor da casa, isso tudo eu vou conseguir descobrir na conversa, no papo, na conexão que eu vou criar com ele, no atendimento. E aí eu vou saber bastante coisa, eu vou me conectar com o Zé. Então eu vou ser um consultor de fato e vou dizer assim, não, Zé, tu precisa de um seguro de vida, porque tu és o provedor principal da tua casa, tu tem filho pequeno, e se tu vier a faltar hoje, como é que vai ficar as tuas finanças, como é que vai ficar a tua família, como é que vai ficar as pessoas? E por que eu digo isso? Porque hoje na cooperativa, a gente vive isso frequentemente, vivi aqui em São João já no ano passado, que se a pessoa vem a faltar, e às vezes a família nem sabe que aquele cara tinha um seguro de vida, porque quando ele contratou, ele pensou que era bobagem, ou às vezes ele nem queria contratar, mas o colaborador insistiu, falou para ele que era importante ter o seguro de vida, mostrou, ele foi lá e contratou, mas às vezes ele nem falou para a família dele que tinha. É até medo, né, da família querer antecipar, né? Às vezes, o pessoal até fala, não vou deixar pro Ricardão. Você falou, o nome tá errado, né? Não devia ser seguro de vida, seguro de morte, né? É porque os outros que ficam, né? o pessoal pensa muito nisso, né? Mas o seguro hoje ele tem mais benefícios em vida do que em morte. Em morte a gente fala pensando na família, né? Se tu vem a faltar hoje, tu constrói coisa para tua família, tu quer deixar pelo menos eles bem, não quer deixar pelo menos tuas dívidas. A gente fala em inventário que tem um custo enorme para finalizar os bens, né? Mas assim, o propósito ele tá ligado quando? Aquela esposa vai com os filhos lá na cooperativa para encerrar a conta com o atestado de óbito e descobre que o marido tinha um seguro de vida que vai poder angariar um pouco das dívidas, vai poder quitar as dívidas que ela tinha, vai poder deixar eles um pouco tranquilo na ausência dele, na ausência de renda, de salário. E um caso até que aconteceu aqui em São João esse ano que passou, que teve um cooperado nosso que ele faleceu e ele tinha uma previdência conosco, e as nossas previdências elas têm as coberturas de risco que chamamos, né, que é cobertura para morte, para invalidez, né, que são comercializadas juntos igual a aposentadoria do INSS. E esse nosso cooperado veio a falecer e na época que foi vendido a previdência para ele, não foi vendido com as coberturas de risco. E quando ele veio a falecer, que foi feito o encerramento da conta, a gente atendeu lá a esposa dele, e o quanto que o colaborador que na época vendeu o produto para ele estava se sentindo mal porque não conseguiu fazer ele entender que ele deveria ter aquela cobertura de risco. Porque ninguém pensa que vai falecer, que vai ficar doente, porque esse cara até ficou doente na época. E se ele tivesse essa cobertura, ele já podia ter até acionado, ele passou algumas dificuldades com a família por causa da doença. E o quanto que a gente vê lá no dia a dia que nós nos sentimos mal. Eu, Kelvin, me senti muito mal porque o fulano lá não conseguiu fazer tu entender que era necessário tu se preocupar com a tua saúde, com a tua vida, que tu pode ficar doente, sabe? Então a gente vê nos nossos casos muito isso no dia a dia. E a gente sente o nosso propósito em prática quando eu faço tu entender que se um dia vier a faltar, tu vier a ficar doente, eu pude fazer a diferença na tua vida, porque tu vai em um momento me agradecer, poxa, Kelvin, tu foi lá e falou para mim fazer um seguro de vida, tu me mostrou porque era importante e eu fiz. E hoje ele está fazendo a diferença na minha vida. Então, a gente, diariamente tem muitos casos, já vi caso de, lá no Limoeiro, quando eu trabalhava em Brusque, um cooperado faleceu, ele tinha uma carta de consórcio de imóvel, era uma carta bem alta, e ele chegou num dia para cancelar o seguro prestamista que tinha na carta. E aí a gente insistiu para não cancelar, e não tinha jeito, ele cancelou, era R$47 que ele pagava por mês, uma carta de 350 mil. Ele saiu, foi embora e tal, passou uma semana, ele era caminhoneiro, ele teve um infarto, ele faleceu, e o seguro já tinha sido cancelado. Aí na semana seguinte a esposa chegou lá com os filhos e ele tinha feito consórcio para adquirir o primeiro imóvel dele. E aí não tinha mais o seguro, a consorciadora não queria indenizar, porque quando tu tens o seguro e vem a falecer, a seguradora quita a carta de consórcio e contempla o bem. Então assim, a gente foi atrás, cara, a gente falou com a seguradora, fez de tudo, porque ele tinha pago 6 meses apenas, nem era muito tempo. E fazia 15 dias que ele tinha cancelado. E a gente conseguiu reverter e a família ganhou o imóvel quitado e tudo mais. Então, assim, isso é propósito, isso é colocar em prática, é brigar pelo nosso cooperado e é fazer essa consultoria, é fazer entender o quão é necessário se preocupar. Então, aí a gente vê o nosso propósito em prática. Show de bola. E agora, trocando um pouco de assunto em relação a essa parte, né, de seguro de vida, que na verdade é um seguro de morte e tal, o mercado 2025, mercado financeiro, né, taxa Selic lá em cima, né, dólar, passamos aí 2024 com o dólar batendo 6,2, historicamente altíssima, né, real desvalorizado perante as moedas do mundo.
que você tem para nos trazer de informações referente a cenários econômicos e mercado financeiro para 2025? Com esperança, né, pelo menos. Temos Olha. notícias boas? Panorama econômico 2025. Não tem muitas expectativas plausíveis para a gente poder falar sobre o que vai acontecer diante de tantas incertezas. Por quê? Porque quando a gente olha para 2024, o 2024 ele não foi um ano de inovações no mercado financeiro, no cenário econômico. Digamos que foi um ano mais de manutenção, né, das coisas que já existiam, né, do Pix, por exemplo, que já existia, acabou se consolidando um pouco mais, tá vindo inovações. O Pix parcelado e não vem? Pix parcelado, tá para vir o Pix por aproximação, que vai talvez eliminar um pouco do cartão de débito. Porque hoje fazer um Pix é muito bom, né? É muito fácil. Só que tu tem que, de fato, entrar no aplicativo da tua instituição financeira, botar uma senha, botar, às vezes, letra de segurança, e acaba que demora um pouquinho, querendo ou não, é prático. Só que o débito é muito mais rápido, né? O cartão débito aproxima. Então tá para sair o Pix aproxima, que vai, talvez, dar uma afundada no cartão de débito. Mas, assim... Só trazendo, o ano passado a gente fez uma pesquisa com o consumidor local e a gente fez sobre qual o comportamento dele de forma de pagamento. O Pix passou débito já. Passou? Em São João. Olha só que bom. O Pix já tinha passado débito. Então, com a aproximação, vai praticamente vai ser... O débito vai virar um cheque da vida, né? Um cheque à vista da vida. A gente vê aqui a utilização do Pix também aqui em São João. Nós temos praticamente 11.500 cooperados já aqui na cidade. Então, a utilização do Pix, ela realmente está muito em alta mesmo. A gente consegue ter parâmetros lá de utilização das ferramentas de pagamento também. E realmente, com o pagamento do Pix, a aproximação não tem 100% estruturado como vai funcionar, mas vai ser incrível. E voltando um pouquinho, né? Então, 2024, dizendo, foi um ano mais de manutenção, teve essa alta da Selic, que já era projetada pelo cenário ali do Banco Central, pelo Boletim Focus. Para 2025, difícil é fazer projeções agora, assim, no começo do ano. Talvez vai se manter a taxa Selic, as projeções de se manter, ficar ali no 12,25, talvez um aumento aí de 0,5, para a inflação poder ter esse controle e manter, porque com o dólar aumentando, né, bateu o pico ali 6,12, 6,29 nos últimos meses, então a gente não sabe o que mais pode acontecer, né? Então fica difícil dizer para ti hoje projeções econômicas, né? Talvez taxas de juros que não foram corrigidas agora em dezembro, ainda falando da cooperativa, né? Não corrigimos as taxas de juros ainda. Provavelmente agora em janeiro deve ter uma correção, porque a captação do dinheiro ela é corrigida pela taxa Selic, a gente paga o custo do dinheiro, né? Então assim, às vezes a gente já está pagando mais caro e está tendo prejuízo lá naquele empréstimo que a gente emprestou lá na época da pandemia ainda, em 2021, que a taxa era 0,80, quando a Selic estava 2% ao ano, né? Então, assim, na captação a gente já está pagando a Selic. E nas taxas de juros de empréstimos ainda não, né? Então, correções no mercado, e isso não digo só pela Via Crédito, mas imagino no mercado inteiro essas correções. Eu acho que o mercado de... Aumenta a taxa de cartão, provavelmente? Não. O cartão deve se manter, porque teve uma mudança muito grande aí, umas regras, né, instituídas pelo Banco Central, nas questões do rotativo ali. Taxas de cartões não devem mudar, até justamente porque eles vão projetar Open Bank, Open Finance, estruturar isso cada vez mais, essa utilização do Pix também, né? E essa questão do crédito imobiliário, tu acredita que deve aumentar, deve subir? A taxa? Taxa. Deve aumentar, porque vai acompanhar a taxa Selic, falando da Via Crédito hoje 10,45, a taxa média, né? E há prevista já uma correção agora para esse janeiro, justamente por conta da correção da Selic, e a gente já está com essa taxa há um tempinho já, não teve manutenção, mesmo com a Selic vindo aumentando, né? A gente já está com essa taxa sem corrigir. A Minha Casa Minha Vida está sem o funding de liberação, que geralmente sempre acaba agora, né, em novembro, ali, dezembro, finaliza o funding, para voltar para janeiro, fevereiro. Então, a taxa estava em 5,5 ao ano. Então, isso vai depender um pouco do que o governo passar para a gente, a nova taxa, novas estruturações. Acaba que a gente não acaba não interferindo 100% na decisão da taxa. Mas hoje, a Minha Casa Minha Vida não é um produto específico exclusivo da Caixa Econômica e do Banco do Brasil, por exemplo? Ou as cooperativas estão trabalhando e outros bancos também? Banco do Brasil nem tem Minha Casa Minha Vida. Não tem? Só a Caixa e a Via Crédito. Então,
uma inovação que a Via Crédito trabalha com Minha Casa Minha Vida. Temos uma parceria muito boa, firmada com a Caixa, inclusive. E esse ano, até outras instituições estavam tendo o Minha Casa Minha Vida, não sei qual era a forma que eles estavam trabalhando. Mas nesse último ano que passou, de 2024, apenas a Via Crédito e a Caixa tinham o Minha Casa Minha Vida. Estávamos conseguindo operar. E o funding da Caixa acabou antes do funding da Via Crédito para liberação. O funding é um recurso que fica liberado para utilização. Por exemplo, o que financia o crédito imobiliário hoje é a captação de poupança, exclusivamente a carteira de poupança. Vamos supor, perceberam que saiu uma notícia ali para novembro que os resgates da poupança, não sei se vocês viram, bateu um recorde no Brasil de resgate de poupança. Porque a Selic estava aumentando muito e às vezes o pessoal acha que vou tirar da poupança e vou tentar aplicar em algum outro cenário, algo assim. E o pessoal estudando um pouco mais sobre mercado financeiro, pensando em colocar em bolsa de valor, dólar, tesouro direto, ou alguma outra aplicação, só que às vezes a pessoa não para para... só escuta, né, o que é falado, mas não para conhecer, para conversar, para sentar, estudar números, né? Mas a poupança ela se torna um atrativo justamente pela segurança que ela dá, não tem o imposto de renda, a taxa de rentabilidade dela ali, né, o 0,5 ali em relação à taxa Selic. Então, assim, ela todo produto de investimento hoje ele é personalizado conforme os desejos que você tem, né? Quais são os seus objetivos? Então não tem como dizer assim, para ti o melhor produto é a poupança, para ti o melhor produto é o RDC da cooperativa. A gente vai ter que conversar e sentar para entender as suas intenções futuras, né? Mas o funding é o recurso que tem guardado. Então, se acabar a poupança hoje, não tem como ter o Minha Casa Minha Vida, o SFH. Vê se deixa o dinheirinho na poupança lá. Então a gente acaba fomentando a poupança por ser boa, por ser segura hoje. A poupança é o investimento mais antigo do Brasil, digamos assim, que se tu olhar a Caixa hoje detém a maior captação de poupança do Brasil, justamente porque antigamente era só a poupança da Caixa tinha propaganda e tudo mais, né? Cofrinho de tudo. Cofrinho da Caixa. Então, assim, o funding basicamente é um recurso ali que a gente tem para poder emprestar em SFH, Minha Casa Minha Vida, né? E deixa eu te fazer uma pergunta sobre a cooperativa em relação a 2025. Já tem alguma prévia do que a gente vai ter aí com as assembleias? Quais são as novidades da cooperativa para esse ano 2025 aqui na região? Né? Sabemos que 2024 foi feita a feira em Canelinha, se vai ter alguma aqui na região novamente. E se nós vamos ter boas distribuições de sobras também, que isso é bastante interessante. Gosto muito disso. Em 2024, a gente devolveu 258 milhões à Via Crédito, né? Esse foi o retorno das sobras. Desses 258, 108 milhões entrou em cota capital já em janeiro. E o restante foi distribuído para os nossos cooperados, né? Na conta corrente. Agora, para 2025, já nesse começo de janeiro aqui, já entrou o capital na cota dos nossos cooperados. Acho que foi dia 2 ou dia 3 já de janeiro, que já entrou o crédito das cotas. E a gente não vai ter o fechamento divulgado ali justo nas assembleias, que finaliza em abril. Então aqui em São João a gente já vai começar a divulgar para os nossos cooperados a data das assembleias e vamos ter boas notícias sim sobre o retorno das sobras, tendências e expectativas de ser até maior do que a gente teve aí em 2024, que já foi muito bom, né? E teremos alguns outros programas também, como a gente teve em 2024, o programa Valor Social, que a gente acabou apoiando algumas entidades aqui na cidade, a Comunidade Betânia, o Lar Olindina, a Casa Cari, onde eles cadastraram um programa social, né, que a gente tem para apoiar algumas instituições e entidades. Então, isso tudo vem das assembleias, até antigamente os nossos cooperados que votavam nas assembleias para escolher quais as entidades seriam beneficiadas. E aí agora a gente abriu um programa para as entidades cadastrarem projetos que são validados por um comitê lá, social, para a gente poder angariar um recurso até proveniente de um pouco de parte das sobras também para os nossos cooperados aí nas assembleias. Mas para finalizar elas em abril, e a gente já está começando a divulgar, indo fazer assembleias nas empresas, né? Assembleia onde a gente divulga o resultado da cooperativa, né? E dá a expectativa do próximo ano de 2025, explica tudo o que foi feito com o dinheiro e é onde o cooperado decide se vai querer receber
o dinheiro em cota capital, se vai querer receber o dinheiro na conta corrente. Ultimamente já está pagando em conta corrente, né? Mas a gente acaba sempre divulgando duas propostas. Uma que beneficia um pouco mais aquele cara que tem valor aplicado, que tem recursos guardados com a gente, e uma que beneficia mais o cooperado que tomou crédito, que pagou juros, que pagou Essa taxa. geralmente ganha, né? Porque tem mais gente pedindo dinheiro do que Olha, ofertando. ano passado essa ganhou, e no ano retrasado a outra ganhou. É. E se eu não me engano, foi a primeira vez que aquela que quem mais tinha dinheiro guardado ganhou. Por quê? Porque vota. Tu tem que votar. Porque se tu não votar, não conta o teu voto. A gente deixa disponibilizado para todos os cooperados votarem. Ainda 2023 eu sei que São João tinha muito mais dinheiro depositado do que dinheiro solicitado, né? Ainda empréstimo. tem. Aí 2024 permaneceu assim? Permaneceu assim. São João tá bem, viu? A nossa carteira, né, isso é divulgado em assembleia, a carteira de crédito hoje, de crédito emprestado na cooperativa fechou dezembro ali com 74 milhões e 500 em São João Batista. Crédito emprestado, concedido que está na mão dos nossos cooperados. E dinheiro aplicado na faixa aí de 120 milhões, mais ou menos. Tá bem. E era um pouquinho maior esse valor, ele acabou reduzindo aí nas eleições, acabou reduzindo no final do ano, acaba As eleições diminuindo aí. não tô... Tá bom, não tá indo pro Tigrinho, tá tudo certo, Tá tudo né? certo. É um investimento na cidade, né, que a gente espera. Mas, Kelvin, deixa aqui a palavra pro Zé fazer uma última pergunta, se ele tiver aí para você. Tenho. Chega lá, vai lá. Em cima desse que vocês trouxeram agora, que o William perguntou das novidades da Via Cred, da cooperativa, aí trouxe mais aqui o âmbito São João Batista, mas eu queria entender se vocês já têm alguma previsão dos próximos passos da Via Cred de uma forma mais geral. Eu digo porque, por exemplo, eu entendo que o público da Via Cred, né, o perfil do cooperado, do correntista, é um perfil bem exclusivo. Mas à frente, por exemplo, de outros bancos que tem cashback, que tem desconto em stream, que tem sala VIP, quais são as evoluções, se é que tem evoluções nesse sentido, porque eu sei que vocês podem ter evoluções em outros, que é bom também estar sendo divulgado, para o cooperado. Eu digo porque, por exemplo, eu tenho uma conta na Via Cred, minha filha tem uma conta na Via Cred. E eu também tenho uma conta, por exemplo, num banco digital. E minha filha sempre quis ter uma conta nesse banco digital porque ela queria pagar pelo celular. Ela achava lindo você chegar com o celular e virar ali na maquineta e rodar, né? E ela conseguiu, como dependente minha, essa conta. E o que eu achei maravilhoso, porque eu sei quando entra dinheiro na conta dela e quando sai dinheiro na conta dela. Ela não precisa saber que eu sei. Agora sabe. Abraço, filho. Mas eu sei. Mas existem os benefícios que aqueles negócios. Vá pro fulano de tal e você ganha 30% de desconto nisso, tem um cashback daquilo. Legal. Que movimento vocês têm, se tem nesse sentido, ou em outros sentidos para esse 2025? Quando a gente fala em cashback, né, que está em alta, né, vou dizer que a Via Cred já paga o cashback há 30 anos atrás, basicamente, quando nem se existia e falava cashback, que justamente é o retorno das sobras, né? Então, assim, o nosso cooperado pagava um boleto pelo aplicativo, ele já ganhava 15 centavos de volta. Foi assim que o William me convenceu a abrir conta com a Via Cred. Isso. Só que os nossos cooperados decidiram tirar esse benefício, isso em próprias assembleias sendo votada para poder ser pago esse percentual que era pago de 15 centavos, por exemplo, no boleto, ele foi diluído em juros sobre empréstimos, digamos assim, né? Isso foi votado em assembleia. Mas o retorno das sobras, ele não deixa de ser um cashback de que você está investindo na cooperativa. Por exemplo, você aplica hoje num RDC nosso lá, que é igual um CDB, né? O CDB e o RDC é praticamente o mesmo produto, só que um é de cooperativa, um é de banco, né? E vamos supor que a tua rentabilidade é 100% do CDI. Eu estou te pagando lá hoje 100% do CDI, tu vai deixar para mim lá 10 mil, 20 mil, 50 mil, vou te pagar 100% do CDI. Essa rentabilidade vai aparecer para ti. Porém, agora em abril, no retorno das sobras, além de tu ter ganhado esse 100% normal, todos os meses ali, em abril eu vou te devolver talvez mais 10% por tu ter tido esse dinheiro aplicado conosco sob os juros que tu teve. Né? Então, isso é o retorno das sobras. Então, querendo ou não, ele é igual a um cashback que tu vai receber sempre em abril e cai direto na tua conta corrente para te usar para o que tu queres. Cai né? em abril, então em abril agora eu posso ficar tranquilo que vai cair. Pode, vai cair em conta corrente, conforme a tua utilização. Quando tu falou em sala VIP, né, a gente olha daí mais para benefícios de cartões, né? Hoje a cooperativa trabalha com todas as modalidades, menos o Black, porém, exclusivamente aqui já, então vamos abrir. Estamos com a estruturação do cartão Black e ele já está em uso pela nossa superintendência, diretoria da cooperativa para utilização. Só a galera lá de Só cima. a nata. A ideia é
estressar muito o cartão para quando chegar na mão dos nossos cooperados não ter problemas, não ter erro, não passar, não ter nenhuma problema com a plataforma. Eu tava esperando chegar um Black para dar erro, não precisar pagar. Não, mas vai chegar. Estressa ele aqui. Deixa que eu estresso ele. Bota Então, um crédito lá para nós. Fazendo todos os testes aí, então teremos também o cartão Black, né, Mastercard, né, com direito às salas VIPs e todos os benefícios atrelados a um cartão Black. De inovações, a gente lançou no final do ano ali também a tag de pedágio, né, em parceria com a Connect Car. Então, hoje a Connect Car é uma parceria, a empresa aí que está praticamente em todos os estacionamentos aí do Brasil, em todos os pedágios da Connect Car. Então, já temos a tag também de estacionamento. Então, para você cooperado que quiser essa tag totalmente gratuita, o cooperado consegue ter, não paga nada. Isso é muito bom. Ele vem atrelado ao cartão de crédito. A gente tem a gente consegue fazer um pacote lá para o nosso cooperado que isenta a anuidade do cartão, não paga e ganha tag. E vai pagar um valorzinho mínimo ali para todos esses benefícios. Quem o cartão. Que é o gerente da minha conta mesmo, já vou ter que falar com ele já. Vou mandar te ligar já para passar para ti. Já. E aí já tem isso. Black eu já sou, né? Então. Já tem isso pro Gold e pro Platinum, né? E aí vai vir pro Black também depois um novo pacote só estruturado para isso, né? Mas de inovação a gente entrou aí com a tag de estacionamento. Bem legal. Bem legal, tá tendo uma adesão muito boa. E hoje já vinha, né? Bancos digitais já tinham essa tag, e agora algumas cooperativas também estão utilizando, e é muito bom a facilidade aí também pro nosso cooperado, né? Eu ia falar, já falei um pouquinho, né? Inovações aí, a cooperativa sempre pensando em expansão e expandir um pouco mais quando a gente vê um movimento um pouco de retração dos grandes bancos, aquelas grandes agências que antigamente a gente se via, né? Os bancos estão reduzindo, tirando caixas, deixando de atender, enquanto que a cooperativa está investindo cada vez mais em capital humano, em mão de obra, em atendimento, não deixando de investir em tecnologias também, né? Estamos com o Open Finance já funcionando no aplicativo da cooperativa, né? O que está funcionando no aplicativo já é para trazer o dinheiro de outra instituição de forma rápida, integrando o aplicativo com o aplicativo de outra instituição que você tem. Então, se tu entrar no aplicativo ali, já vai ter a opção Open Finance. E aí tu quer tá com dinheiro lá, sei lá onde é que tu tens conta, em outra instituição, tu entra ali, tu bota a instituição, ele automaticamente já entra no aplicativo da outra instituição, já vai direto para a opção lá do Pix, tu não precisa ir no outro aplicativo, ele já vai automático, tu coloca o valor, já autoriza e já cai o dinheiro para a conta da cooperativa. Então isso é a inovação do Open Finance, que veio com o Open Bank já também, né? Então está se estruturando isso muito agora para esse ano de 2025 e já está liberado no nosso app também. Feiras de oportunidades, né, que a gente teve em 2023 aqui em São João e foi um sucesso, muito sucesso, foi muito legal. E 2024 fez em Canelinha, que deu mais de 2.000 pessoas, cenário de chuva que estava, então foi muito bom. E para esse ano de 2025 vamos ter uma feira aqui pertinho também ainda, né? Não foi divulgado, não posso falar ainda, mas teremos novidade, que a feira atrai muita gente, o comércio local fica muito contente, o dinheiro fica circulando aqui, os fornecedores que às vezes nem se conheciam acabam se conhecendo e às vezes o cara compra um produto de um fornecedor lá de outro estado, mas não sabia que o vizinho ali faz aquele produto e às vezes eles acabam se conhecendo numa feira, Isso sabe? é muito bom. Isso é muito legal, acaba unindo o comércio local, né? Show. Algumas inovações em linhas de crédito, parcerias com os programas aí do BNDES cada vez mais aumentando, Finame, inovações em taxas de juros aí para os nossos cooperados, relacionado ao score, né, que isso está cada vez mais em alta, quanto o score mais baixo, menor as taxas de juros, inovações em relação a renegociação de dívidas. Quanto maior o score, na verdade, menor a taxa, né? Eu falei menor? Tu falasse menor. Tá, desculpa. Quase igual ao ar-condicionado. Quanto menor o score, maior é a taxa, ou senão nem tem crédito disponível. Então tem que sair correndo. Hoje a taxa de veículo ela começa em 1,09, então a gente consegue chegar até 1,09 a taxa de veículo zero. Então, inovações aí nesse ponto. Nossa corretora também inovando. Somos uma corretora oficial, né? Não
não é uma cooperativa de seguros, somos uma corretora de seguros, a nossa Ailos Corretora é uma corretora, trabalhamos com todos os tipos de seguros aí também para o nosso cooperado, para esse tipo de assistência, inovações na pessoa jurídica, segmentação PJ, então assim, é um ano de muitas inovações aí para 2025, até tem mais coisas, até seria legal, poderia ter listado aí várias inovações que a gente vai trazer, quem sabe numa próxima oportunidade posso listar necessidades aí para os nossos cooperados, fazer algum programa diferenciado, temos inovações nos programas educacionais para os nossos cooperados, que a gente chama de que é o Progride, é o programa educacional mesmo que desenvolve o nosso cooperado, tanto o empreendedor PJ, temos plataforma online aí para tua filha, se ela quiser aprender educação financeira, que hoje a gente não aprende na escola, né? Então, e deveria aprender, porque eu sei que a gente faz curso de inglês, aula de inglês na escola, só que às vezes a gente esquece tudo que aprende de inglês e acaba tendo que fazer o curso de novo, né? Geralmente, ninguém sai da escola sabendo falar inglês, né? Mas se a gente tivesse aula de educação financeira quando tivesse iniciado, e se os nossos pais tivessem tido educação financeira, quem sabe hoje nós todos estariam com muito mais dinheiro guardado na poupança também, nossos pais teriam economizado para nós, e isso cada vez mais a gente vai criando essa mentalidade, né? Então, eu saí aprendendo algumas frases em inglês. The book on the table. What's your name? Pronto, já aprendi duas. Quem sabe educações opcionais na escola, quem sabe isso venha como uma inovação, né? Mas a educação financeira é muito importante, né, ter. Com certeza nós teríamos um cenário econômico talvez muito mais favorável, né? Se todo mundo entendesse um pouquinho como é que o dinheiro fala, né? Isso aí. E, Kelvin, a gente sempre pede para que os nossos convidados deixem uma frase, né, de motivação ou uma dica aí de gestão para os nossos ouvintes. A gente também sempre entrega uma caneca como um presente. Legal. E para você ter sempre essa lembrança deste momento conosco aí, do CDL Talks. E o microfone está aberto para você fazer suas considerações finais. Agradecer a presença de estar aqui, sempre muito bom estar falando sobre a cooperativa, sobre o impacto que a gente causa na sociedade e sobre o nosso diferencial, né? O que a gente quer mesmo de fazer de propósito para o nosso cooperado, para a nossa comunidade, para a economia local, para a evolução. E para deixar uma frase de fechamento, eu vou usar uma frase aí do nosso presidente aí da cooperativa, ex-presidente, hoje ele é o presidente do Sistema Ailos, né? O seu Moacir Krambeck, e ele fala assim, ó, que a gente só vai ser feliz se a gente fizer alguém feliz. Que a nossa felicidade, ela nunca está em nós. A nossa felicidade sempre está no próximo. E a gente só vai ser feliz se a gente fizer o outro feliz, né? E ele sempre fala essa frase, ele tem com ele essa frase, ele traz quando ele vai conversar com a gente, com os gestores, quando ele vai nos postos de atendimento. E às vezes parece ser uma frase tão simples, só que quando a gente para pensar em felicidade, e a gente realmente só é feliz quando a gente consegue fazer o próximo feliz, quando tu vai lá e dá um presente para tua esposa, tu tá fazendo ela feliz. Só que aquilo também te deixa alegre, né? Quando tu dá um agrado para tua filha, tu vê tua filha sorrindo, deve ser a coisa mais importante para ti hoje, tu fazer tua filha feliz. Né? Tu tá fazendo ela feliz, isso te traz felicidade, né? Então, assim, de fato, a nossa felicidade nunca tá com a gente, tá sempre com o próximo. E a frase em si, só lida, não representa, mas quando a gente coloca ela na cabeça para pensar e coloca ela em prática, a gente vê o quanto que isso é importante e também muda o mundo, né? A gente poder ser gentil, arrancar um sorriso do próximo, ser cada vez mais um agente da mudança nas nossas vidas e no nosso dia a dia. Eu acho que essa frase aí fica para fechar. Show de bola. Zé, suas considerações finais, seu resumo dessa conversa, esse bate-papo. E pega a dica, né? Pra deixar a Júlia feliz, faz um pix pra ela. Arranca um sorriso dela fazendo um pix. Arrancar o sorriso de um, botando tristeza no outro. A vida é assim que funciona. Eu queria agradecer ao Kelvin, né? A gente começamos esse CDL Talks 2025 muito bem, falando sobre o sistema Ailos, falando sobre as inovações, sobre carreira também, né? E entendendo duas coisas aqui. Primeira dica que eu dou pra vocês, antes de mais nada, aproveita e compra aqui, que até o dia 12 cadastra cupons. Isso aí. Aproveita que você pode começar janeiro de moto ou de iPhone no bolso ou com vale compras. Muito bom, muito agradável. E a dica também é o seguinte, o que move o mundo são as perguntas, os porquês que você faz e não aquilo que você abaixa a cabeça e se senhor e faz. Então,
Continue perguntando e se você não encontra a resposta, continue procurando até encontrá-la. É isso aí, pessoal. Mais um CDL Talks 2025 iniciando e conto com vocês na próxima quinzena. Até mais. Valeu! Tchau, Valeu, tchau. tchau.